uma aula de matemática para o segundo ano e alfabetização, não é isso, professora Esther? Bom dia, professora Esther. Bom dia, professora Verônica. Estamos aqui animadíssimas para essa aula de matemática. E conosco também, para tornar nossas aulas mais inclusivas, nós temos Helena, mulher. Olha ela aqui, para tornar nossas aulas mais inclusivas, levando o aprendizado a todos e todas as alunos da nossa rede municipal de Recife e além Recife. Eu ia dizer além Brasil, mas além Recife até além Brasil, né, professora Esther? Isso, além no YouTube Brasil, podem então ver em qualquer lugar. Aí a gente vai, conversar um pouquinho sobre figuras planas, figuras espaciais, mas antes disso, vamos dar uma saboreada na nossa leitura de deleite, aritmética da Emília. Vamos lá? E aí, professora Esther? Vitória ainda está aí, professora Esther, para acompanhar a leitura? Então, professora Verônica, tem muita participação aqui, tem muita gente acompanhando a gente aqui pelo chat e no YouTube, minha gente. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma das alunas que estavam na Itália assistindo nossa aula, professora Verônica. Disseram que gostaram muito da sua aula de matemática, viu? Na Itália, veja só como a gente está caminhando, né? A senhora disse além Recife, não, além Brasil, professora. A gente já ultrapassou as fronteiras. Que coisa maravilhosa. E, coincidentemente, eu sou uma fã da Itália. Que legal, não é? Eu tenho até a camisa da seleção da Itália, mas vou torcer para o Brasil. Copa, ano de Copa, torcendo para o Brasil. Mas eu já comprei a camisa da seleção da Itália na Copa das Confederações. Ótimo, professora Verônica. Então, vamos lá. Italianos, brasileiros, ninhos e ninhas lá na Espanha e por aí vai. Vamos lá, vamos continuar aqui. E, continuando a história aritmética da Emília, fácil, fácil nada, protestou a boneca. Fácil é a numeração dos árabes. E a Copa esse ano vai ser aonde? No Catar. Inclusive, a professora Mauricéia foi conferir de perto, foi fazer cobertura. Vê que legal. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E os árabes contribuíram para as nossas numerações, aí, os símbolos numéricos que nós temos. E por isso mesmo, os algarismos arábicos venceram os algarismos romanos. Há uma luta aí da Arábia com os italianos aí na matemática. Vejam como as civilizações se conversam, né? Brigaram ali, né? Então, hoje são os únicos empregados nas contas. Os algarismos romanos ainda se usam, mas apenas para marcar capítulos de livros ou horas nos mostradores dos relógios, quase que só. Tia Anastácia, que tinha vindo da cozinha perguntar que sopa devia fazer para o jantar, ficou de boca aberta diante da sabedoria do Visconde. Aí eu vou passar aqui a página para a gente continuar a nossa leitura. Nem acredito no que estou vendo, sinhá, disse ela, sacudindo a cabeça. Pois um hominho de sabugo que eu fiz com estas mãos que Deus me deu, não é que está um sábio de verdade, desses que dizem coisas que a gente não entende. Credo, não entende você, que é uma analfabeta, respondeu Dona Benta. Todos os outros, até a Emília, estão entendendo perfeitamente o que ele diz. O Visconde acaba de falar da numeração romana e não errou nada. Creio que foi o Quindim que lhe ensinou isso. Ah, de ser, concordou a negra. Eu é que não fui a única coisa que eu quis ensinar a esse diabinho. Ele fez pouco caso. Que foi? Eu quis ensinar ao Visconde uma reza muito boa para bicho arruinado. Sabe o que me respondeu depois de fazer carinha de dó de mim? Que isso de reza para bicho arruinado era super como é mesmo? Superstição de negra velha, não foi isso? Tal e qual, sinhá. Pois é isso. Os sábios só acreditam na ciência e o Visconde é um verdadeiro sábio.
Faça sopa de macarrão, ouviu? Tia Anastácia retirou-se para a cozinha, de beiço espichado, sempre com os olhos no Visconde. Credo, figa, rabudo. Ia ela dizendo, nota de editora. Vou colocar só uma observaçãozinha aqui, viu, crianças, que tem aqui na página do livro. O termo correto é algarismo indo-arábicos, visto que este sistema de numeração foi elaborado na Índia, porém foram os árabes que propagaram pela Europa durante o período da Idade Média. Nota da editora novamente, o termo correto é algarismo indo-arábicos, visto que o sistema de numeração foi a mesma nota que eu li agora há pouco. Então, crianças, agora a gente vai fazer algumas considerações com relação à nossa leitura de hoje. Professor Esté, e aí, algum comentário a respeito? Então, Vitória está aqui bem atenta, não é? Fazendo a leitura, observando os detalhes, né? Fez essa leitura com a senhora, acompanhou, não é? Essa leitura já vem há alguns dias, não é? Quem está assistindo a nossa aula pela primeira vez pode buscar esse livrinho aí na árvore de livros, tá? Que é a Aritmética da Emília, tá? Então, aproveita aí e faz essa leitura. Perfeito, professora Esté. Com relação ao nome dos algarismos que nós usamos indo-arábicos, na realidade, os hindus, eles fizeram ali o que seria o rascunho dos nossos algarismos e os árabes, um árabe em específico, ele, vamos dizer assim, melhorou ainda mais, facilitando a escrita desses algarismos, tá certo? Por isso a contribuição e no nome leva as duas nações, indo-arábicos, da Índia e da Arábia, tá certo? As contribuições. Mas vamos lá para a nossa matemática de hoje. O que podemos encontrar nas figuras geométricas espaciais? Porque geometria está em todos os lugares. Aonde a gente olha, a gente vê, encontra matemática, geometria. Em construção, então, nem se fala. Nós encontramos em tudo as figuras geométricas, tanto planas como as espaciais. E nós temos aí algumas figuras geométricas. Vocês já conseguem identificar quais são as planas, quais são as espaciais? Elas estão desenhadas, mas pelo desenho dá para a gente perceber que não existe ali apenas duas características, que é o comprimento e a largura, em algumas. Existe mais uma terceira característica, que é a altura. Então, as figuras aí que vocês perceberem por meio do desenho aí, que só encontram o comprimento e a largura, são as planas. As figuras que vocês encontram, comprimento, largura e altura, dá para perceber que tem altura, aí são as espaciais, né? Que a gente chama de tridimensionais porque tem 3 características. E as planas só tem 2 características, então são bidimensionais. Então vamos lá. Foco aí na tela, vamos identificar as figuras planas. Tá certo? Vamos identificar as figuras planas, que são aquelas bem basiquinhas que a gente desenha em qualquer folha de papel com a maior facilidade. Com alguns traços, alguns traçados, a gente consegue desenhar sem grandes dificuldades. Com a ajuda de uma régua ou de um transferidor, né? Dá para fazer, por exemplo, o círculo, não é? Com a régua dá para fazer o retângulo, o quadrado, o triângulo, que são figuras simples. E a gente considera como figuras planas, tá certo? Então, de cara, nós temos aí letra B como plana, que é um círculo. Temos a letra E, que é o retângulo. A letra F, que é o quadrado. A letra H, que é um triângulo. E as espaciais, todas as outras que ficaram, que dá para perceber pelo desenho, mesmo que seja desenhado, né? Mas dá para a gente perceber, além daquelas 2 características, comprimento e largura, nós também conseguimos perceber que existe ali também a terceira característica, que é a altura, tá certo? Figura A, figura C, figura D, figura G, figura I e a figura J. Então, nós temos aí, na letra A, nós temos o cilindro. Na letra C, nós temos ali uma pirâmide com uma base pentagonal. Nós temos também ali um cone na letra D.
temos um paralelepípedo na letra G. E na letra I nós temos uma esfera, porque pelo sombreado que existe na pintura do que poderia ser um círculo, a gente percebe que não é simplesmente um círculo pintado como está na letra B. Na letra I, a gente percebe o sombreado mais claro em uma certa região dessa esfera, que dá a entender justamente as características das tridimensionais. E na letra J, que Maria Helena está ali, ó, vamos colocar, isso, Maria Helena, essa mesmo, essa daí é o cubo, essa figura espacial, a letra J. Aí eu peço para que coloque eu e a tela agora, porque aí, ó, aqui, ó, Maria Helena estava mostrando para vocês, tá certo? Aí nós classificamos, separamos o grupo das planas, o grupo das espaciais, as letrinhas correspondentes das planas e as letrinhas correspondentes das figuras espaciais. E as características das planas? Foco na tela, vamos fazer a leitura das características aí das figuras planas. Possuem apenas comprimento e largura, por isso que eu chamei de bidimensionais, crianças. E estão planas no papel. Você desenha com a maior facilidade essas figuras que são planas, não tem dificuldade. Você não fica preocupado com algum traçado diferente. Possuem lados e pontas, que chamamos de vértices. As espaciais são tridimensionais, ou seja, possuem altura, largura e comprimento. Possuem faces, vértices e arestas. Algumas podem rolar e outras não, justamente por conta da questão da altura. Por conter essa terceira característica, que é a altura, aí elas podem rolar, se elas forem arredondadas, elas podem ou não rolar, né? Porque são tipo cubo. O cubo ele não vai rolar. É o dado. Quando a gente joga o dado no chão, né, estamos brincando ali, precisa ter um dado na brincadeira. Ele não vai rolar. Ele vai quicar e vai cair ali mostrando a face com aquela quantidade de pontinhos da vez, daquele momento. Então, qual figura geométrica tem 3 lados? Quais tem 4 lados? Vamos observar qual dessas 3 aí tem 3 lados e quais dessas aí tem 4 lados. Então, é muito simples. Eu e a tela, por favor. Nós podemos contar os lados simplesmente. São figuras planas, tá certo? Então, são bidimensionais, tem largura e tem comprimento, só não tem altura. A gente desenhou aqui, mas no traçado a gente percebe que não demonstra nada de altura. Olha, 3 lados. 1 lado, 2 lados, 3 lados. O triângulo. 4 lados. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. O quadrado. Retângulo. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. O retângulo. Tá certo? E Vitória, professora Esther? Então, Vitória está respondendo aqui, não é? Está prestando atenção na sua aula e já verificou essa questão das figuras planas e espaciais, não é? Inclusive, as espaciais, é bom a gente sempre lembrar do finalzinho do nome, espaciais. Lembra de quê? De espaço, tá? Então, ela ocupa um espaço com essas características que a professora Verônica deixou aí bem claro, tá? Altura, largura, não é? Todos esses detalhes a gente precisa observar, tá? Exatamente. Muito obrigada, professora Esther, por lembrar esse detalhe. As figuras espaciais, por terem altura, se você passar o braço sem algum cuidado, vai derrubar. Isso. Aí elas podem rolar ou não, que são aquelas que são arredondadas que rolam, e aquelas que não são arredondadas vão quicar, como, por exemplo, o cubo. Muito obrigada, muito bom ter lembrado. As semelhanças, anotem aí, e diferença entre as figuras geométricas com 4 lados. A figura geométrica rosa, quem é? Quadrado, né? Que nós colocamos ali na nossa malha quadriculada. A outra figura geométrica que nós temos ali, que é amarela, era o retângulo, né? E nós temos a rosa também, que era, não a preta, que era o triângulo. Isso. Aí a revisão, vimos aí algumas características das formas planas, diferenciando das formas espaciais. Então, nós destacamos aqui, a professora Esther deu até a dica,
que é a figura espacial. Lembra que palavra? Espaço. Então, ocupa um certo espaço. Inclusive, a questão da altura, né? Se você passar sem cuidado, vai derrubar aquilo que ocupa o espaço no sentido da altura. Copiar na malha, olha aí o desafio do dia. Foco na tela. Copiar na malha quadriculada com a ajuda da régua as figuras geométricas que nós vimos aí na nossa aula, essas planas. Essas daí são as planas, tá certo? 3 figuras geométricas planas. Template para os professores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Esther. Eu que agradeço, professora Verônica. É sempre um prazer estar na aula de matemática. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.